Olá, sejam bem-vindos a mais uma estalagem do fim do mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje vamos falar sobre os capítulos 46, 47 e 48 de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramide a gente para seus amigos. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Não se esqueça de clicar no botão de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube, assim você vai receber as notificações quando saírem novos episódios e também ajuda a gente a alcançar mais ouvintes. E você já sabe, mas não custa lembrar, esse episódio contém spoilers do livro. Recados dados, então vamos ao episódio. E nos capítulos anteriores, com o fim da guerra, Jonathan Strange volta ao condado de Shrop e está 100% focado em escrever seu livro. Em uma fria manhã de inverno, o mago tem seu trabalho interrompido pela visita de um desconcertado vizinho que afirmava ter visto Arabella caminhando pelas estradas cobertas de neve, já perto da fronteira com o país de Gales. O mago agradece com certa impaciência a preocupação, mas assegura que a esposa está muito bem em casa. Henry, o irmão de Arabella, está chegando para passar um tempo com os Strange. Arabella estava ansiosa pela companhia do irmão e para colocar as conversas em dia, mas a convivência entre os três fica bastante complicada. Jonathan é mais uma vez alertado sobre as andanças da esposa e tenta não dar atenção aos boatos. Porém, desta vez, Arabella desaparece. Todo o condado de Shrop se envolve em sua busca até que Arabella volta, mas algo está diferente. Após convalescer por 3 dias, ela acaba falecendo. Ai, ainda dói, ó. Ainda dói muito. Triste demais. Nossa, demais, gente. E vamos para o capítulo 46, O Céu Falou Comigo. A gente está em janeiro de 1816. Nesse momento a gente é transportado para a biblioteca do Mr. Norrell e quem estava lá era o Childermas. Ele estava resolvendo burocracias do Mr. Norrell, né? Tava ali escrevendo uma carta para o ministro, coisas assim. E aí, enquanto ele fazia essas tarefas dele, uma outra paisagem começa a se sobrepor ali diante dos olhos dele, né? Mesclada com a realidade, essa outra realidade. Tudo vai começando, como sempre, com aquele repicar, o dobrar de sinos ali que vem de algum lugar. A gente já conhece, né? Isso, marca registrada. E aí, o Childermas não percebe, né? Inicialmente ele nem percebe, ele tá ali tão focado, tão concentrado que ele nem percebe. Mas esses sinos, né? Essa magia que vem se aproximando aí, ela já tem um efeito direto no ambiente. Então a sala vai ficando mais escura, vai ficando assim mais, sei lá, fria, desolada, tristonha. Ele passa a ver uma paisagem, né? Tem campos vazios, prédios em ruínas, estradas abandonadas. Uma coisa estranha, mas vagamente familiar para ele. E aí, o que inicialmente parecia assim, ser algo que estava só ali se sobrepondo à realidade dele, à vida cotidiana dele, passa a ficar cada vez mais palpável. Então, ele começa a ter certeza de que ele não está vendo aquilo ali. Na verdade, ele foi transportado até aquele lugar. Aí ele começa a observar o que está em volta, né? Ali tem uma estrada velha, uma colina, aves negras que vão voando, né, em bando. E ele sente que essas aves, elas vão meio que formando letras, formando uma mensagem ali no contraste, né, entre as aves escuras e o céu. E ele não consegue ler, apesar de saber que tem uma mensagem que está sendo passada ali. Ele também sente isso em relação às pedras que estão ali pelo caminho. Tudo tem uma mensagem, ele tem mensagens ocultas em toda parte, mas ele não consegue ler. Tem até um trecho que eu vou ler aqui para vocês que eu acho bem interessante. Os campos cor de castanha estavam parcialmente inundados, encordoados por cadeias de lagoas cinzentas e gélidas. A configuração das lagoas tinha um significado. Elas haviam sido inscritas nos campos pela chuva. Era uma magia feita pela chuva, assim como os saltos das aves negras contra o céu cinza eram um encantamento lançado pelo céu
e o movimento dos capins castanho acinzentados era um encantamento lançado pelo vento. Tudo tinha significado. Eu acho muito legal esse trecho, porque é aquilo que a gente já vinha vendo em outros capítulos, né? Isso. Que nesse mundo especial, nesse mundo encantado dos seres mágicos, a natureza, as árvores, o chão, tudo conversa, tudo tem magia, tudo passa uma mensagem. Então é muito legal, assim, que a gente esteja vendo, né, como isso funciona, né? Como o Childermas, ele é sensível a isso e a gente percebe. Tipo, tem mensagens em toda parte e às vezes a gente é que não vê, né? Exato. Nesse momento ele tem um sobressalto e aí ele volta a si. Ele tá meio atordoado e ele começa a duvidar, assim, né? Tô acordado, não tô? Sair de lá ou isso aqui é outra ilusão, né? Ele não consegue confiar que ele realmente tenha voltado pra sala, né? E aí ele percebe que, na verdade, isso era um feitiço, né? Ele estava, na verdade, sob influência de um feitiço. E o feitiço ainda não acabou, porque ele tá dividido. A consciência dele fica indo e voltando entre esse mundo e o mundo real que ele tá vivendo na Inglaterra. Aí o Childermas, ele vai chamar uns criados pra perguntar pelo Norrell, porque a primeira coisa que vem na cabeça dele é que é o Norrell que tá aprontando alguma, né? E que ele acabou sendo pego ali no fogo cruzado da magia. Só que não era o Norrell que tava fazendo isso, ele não tava nem em casa. Então quem é que poderia estar por trás, né, dessa magia? Ele tava sentindo tontura, náusea, assim, ele tava desmaiando, indo e voltando da consciência, né? E ele usa um feitiço ali, usando um copo com água, ele usa esse feitiço pra localizar a fonte dessa magia, né? E aí ele percebe que essa magia tava irradiando, tava vindo da Praça Hanover, que é a praça que fica ali em frente à casa do Mr. Norrell. E aí ele resolve sair, né, pra poder investigar isso mais a fundo. Aí a gente se pergunta, né? Será que isso aqui era pro Norrell e acertou ele? O que será essa magia, né? O que é que tá por trás disso? Será que era o Jonathan se vingando? Pois é. E aí o Lucas e o Childermas, o Lucas é um dos criados do Mr. Norrell, né? Eles vão até a praça pra ficar observando e tentar descobrir a origem dessa magia. E aí eles observaram algumas pessoas interessantes, né, por lá. Havia um cavalheiro acompanhado de 2 moças, um vendedor de tintas, que era um cara que o Childermas já conhecia, de quem ele comprava tintas de vez em quando, um rapaz de cabelos pretos e uma jovem que estava vestida de forma bem elegante. Os 3 primeiros, eles eram pessoas entusiastas, né, interessados em magia, assim, eram figuras carimbadas ali da Praça Hanover. E o vendedor, como eu falei antes, também era conhecido, estava sempre por ali, o Childermas vivia comprando tintas dele. E o rapaz era o Frederick Marston, que já tinha tentado várias vezes se tornar discípulo do Mr. Norrell, né? Depois que a vaga ficou aberta, quando o Jonathan saiu, pediu demissão. Mas o Norrell não deu muita bola pra ele, não. Sempre negava os pedidos do rapaz. E aí a magia ali fora, né, ali na praça, tava muito intensa, muito mais forte do que dentro da casa. O Childermas começou a ficar ainda mais... começou a sofrer mais, né, com os feitos daquela magia, né? Assim, ficou mais intenso as visões, ele indo e voltando desse campo que ele tava vendo. E é como se ele não conseguisse focar, né? Sabe a sensação que dá? É como se ele estivesse com um pé no local da magia, né? Que a gente vai descobrir mais pra frente que era o Reino Encantado, e um pé na Inglaterra. Aí, assim, ele não conseguia se firmar nem um nem no outro. Então, assim, é uma sensação... Só um parênteses, tá? Eu fiz exame oftalmológico essa semana e tive que dilatar a pupila. Quando você dilata a pupila, é extremamente desconfortável, porque a sua visão não consegue... Você não consegue focar muito bem, você vai tentar ler e você não sabe se bota o óculos, tira o óculos. A visão ficou horrível. A sensação que eu tive foi de que ele tava mais ou menos assim, com a pupila dilatada. Obviamente não é a mesma coisa, mas, assim, esse incômodo, essa sensação de você não consegue focar... É mais ou menos isso. E dá uma certa aflição, assim, um certo enjoo. Isso, uma náusea, uma coisa... Sei lá, não sei. Você não enxerga direito, sua cabeça fica zonza, né? Exato, uma sensação de tipo, ai, tô esquisito. Eu acho que talvez, quando a pessoa é dopada, seja algo muito parecido com o que ele tá experimentando, né? Porque ele fica indo e voltando da consciência dele, ele desmaia, depois acorda de novo, então eu acho que ele tá meio que como se estivesse resistindo a algum entorpecente, sabe? Exato, nossa, faz muito sentido, eu não tinha pensado nisso. E talvez, acho que a sensação que a autora quis passar pode ter sido essa mesmo, sabia?
Porque a ideia é que ele tivesse, né, a pessoa que era o alvo da magia tivesse um pouco ali desnorteada e não conseguisse reagir, né? Tanto que tem horas que ele narra tudo olhando assim meio que do chão, assim. Caiu no chão e ficou lá. Exato. Enfim, continuando, né? Como eu falei, ele tava ali chegando na praça, a magia tava mais intensa, e aí ele começou a sofrer mais os efeitos dela. E ele começou a sentir que o céu estava falando com ele, né? O céu fazia uma pergunta, só que ele não conseguia entender que pergunta era pra poder responder. E aí, mais uma vez, a gente tem um trecho aqui muito, muito legal do livro. A gente não consegue não pegar essas partes, né? Porque são realmente muito interessantes. E com certeza a Susana vai falar muito melhor o que ela tá querendo dizer do que a gente, tentando traduzir pra vocês. Então a gente vai ler aqui, eu vou ler aqui, né, esse pedaço pra vocês. O céu falou com ele novamente. Dessa vez, sentiu que era uma pergunta. Grandes consequências dependiam da resposta. Se ao menos entendesse o que lhe era perguntado e encontrasse as palavras certas para emitir a resposta, algo então seria revelado. Algo que mudaria a magia inglesa para sempre. Algo em que Strange e Norrell ainda nem sequer haviam pensado. Por um longo momento, esforçou-se para entender. O idioma ou o encantamento lhe pareciam de uma familiaridade atormentadora. Dali a pouco, pensou, entenderia. Afinal, o mundo vinha lhe dizendo aquelas palavras todos os dias de sua vida, apenas não as notara antes. Ai, eu tô toda arrepiada. Sério, eu estou toda arrepiada. É muito foda isso. Muito, muito, muito foda. E é uma visão, assim, que na minha cabeça, sabe, parece que eu tô vendo tudo acontecendo, eu tô vendo o céu falando com ele, sabe? Eu tô sentindo exatamente a mesma tontura, náusea, esses dois cenários se intercalando, às vezes os dois juntos, um sobreposto ao outro. Eu tô vendo isso enquanto eu leio, isso é uma coisa muito incrível, assim. Não é todo ator que consegue, sabe? A escrita dela é muito imersiva, meu Deus. Exato. Como é que uma pessoa é tão talentosa, assim, pra, tipo, criar uma ambientação, fazer você sentir todos os sentimentos, todas as sensações, e ainda passar uma mensagem, assim, tão forte dentro da história, né? Exato. Que tem toda a importância, né? Não, assim, tem muitos livros que eu leio que eu consigo visualizar as coisas na cabeça e tal, mas, assim, sentir o que o personagem tá sentindo, sabe? Me colocar lá dentro, assim, eu entrei no filminho do livro, tipo, não é sempre que isso acontece. E eu sinto muito isso nesse livro e nesse capítulo principalmente. Então, assim, eu tava lendo, assim, toda arrepiada e muito ansiosa pelo que tava acontecendo e tudo mais, que obviamente eu não lembrava no que isso ia dar, né? Enfim, continuando, tá? A gente lembra, né, que o Childermas, ele lia cartas de tarô. Tem uma cena em que ele lê com vínculos e eu lembrei que era importante a gente falar que como ele não tinha dinheiro pra comprar o próprio baralho, ele criou o próprio baralho, né? Ele desenhou as cartas, não é isso? Eu acho isso sensacional. Ele criou, tipo, o próprio baralho e ele que lia. E, assim, uma coisa que eu sei sobre tarô, não sou um grande expert, né, nessa prática, é que quanto mais tempo você usa o baralho, maior vira a sua conexão com ele, mais fácil fica de você ler. É tanto que é bom que outras pessoas não toquem o seu baralho, né, a não ser que você esteja lendo pra elas, enfim. Porque essa conexão vai meio que se estabelecendo e vai ficando mais forte com o tempo. Imagina você criar o próprio baralho, né? Assim, é uma conexão ainda mais intensa, porque você vai colocando ali intenção enquanto tá desenhando, sabe? Você faz a coisa do seu jeitinho. Então deve ser um baralho sensacional dele. Melhor do que todo baralho comprado. Também acho. Por essas e outras, a gente sabe que o Childermas, ele tem magia, né? Sim. Porque ele fez o feitiço ali. Então imagina o tanto que esse baralho não deve estar impregnado da magia, né, dele. Sim, com certeza. Até provavelmente por isso, pode ser que ele tenha tanta mais facilidade pra ler, né, pra entender as coisas. É muito foda que nesse trecho, ele vai de não consigo entender o que eles estão me falando pra tô quase entendendo, tipo... Me dá mais um minutinho, né, que eu vou chegar lá. Isso, tipo, se estão me falando disso todo dia, eu tô quase lembrando, me dá mais 2 segundinhos que eu lembro. Eu sei exatamente como é que é essa sensação que ele tá tendo, porque...
Sabe quando você tá tentando raciocinar, né, assim, concluir um pensamento ou lembrar de uma coisa, mas tem barulho, tem gente falando e você não consegue focar no que você precisa? Eu tenho a sensação de que é um pouco disso, sabe? Ele tá nauseado, ele tá se sentindo mal, ele tá sendo levado de um lado pro outro. Então, assim, ele não consegue ter ali aquele momento, sabe, de foco pra chegar na informação que ele precisa, né? Pra, sabe, ter um insight, cair a ficha e ele entender. E a informação é muito importante. Muito importante! Ai, enfim, vamos continuar. E aí o Childermas, ele desmaia novamente, coitado. E é amparado pelo Lucas, né? O Lucas tava ali com ele, segura o pobre pra ele não se estabacar no chão. E aí o Lucas tava muito preocupado, né? Acho que nunca tinha visto o pobre do Childermas daquele jeito. Então ele até tava cogitando chamar um médico. Enfim, né? Chamar alguém, pedir ajuda pra que o Childermas fosse ajudado. Só que aí ele vê que a carruagem do Mr. tá chegando. Tá vindo ali pela esquina. Ele tá se aproximando. E aí, assim... o Lucas, tipo, larga o pobre do Childermas lá. Eu imaginei a cena, assim, tipo, ele tá segurando pra ele não cair. Aí ele, o Mr. Norrell, pá, tira a mão, o Childermas se joga, cai no chão. E ele vai atrás do Mr. Norrell. Enfim, né? Bom amigo esse. Enfim. E aí as coisas começam a dar muito errado agora. Porque o Mr. Norrell chegando, várias coisas acontecem. E o Childermas tá ali no chão, observando tudo. Coitado. E nessa náusea, nesse mal-estar, e nesse vai e volta entre o Reino Encantado e a Inglaterra. E várias coisas acontecendo, né? E ele, assim, num sentimento de impassividade, né? Tipo, ele não pode fazer muita coisa, né? Então, vamos lá. O mago, logo que desceu da carruagem, o Mr. Norrell, ele é interpelado pelo Frederick Marston, que era o cara que queria se tornar o novo discípulo dele. Foi tentar de novo ali, tipo, puxar o saco do Mr. Norrell e pedir, por favor, libera aí a vaga de estágio pra mim. E aí, aquela moça que tava muito bonita, muito bem apessoada, né, que tava sozinha na praça, ela passa pelo Childermas caminhando em direção à casa do Mr. Norrell. E ele tem a leve impressão de que sabe quem ela é. E aí, depois que ela passa, ela vai em direção à casa. E assim, ela passa em direção ao Norrell. Tá. Como se estivesse indo pra casa. Como se, assim, fosse fã também. Ah, entendi. Só que aí, nesse momento, ela saca a pistola. Saca a arma. E aí tá todo mundo ali em cima e voa. Tipo, voa um pra segurar ela, outro pra cima do Norrell. Parece aquelas cenas de desenho animado, né? Eu acho sensacional. Enfim, elas sacam a arma e apontam pro Mr. Norrell. Assim, bem pro coração. Porque é pra ter certeza que o tiro que vai morrer. Vai matar o pobre do Mr. Não, coitado. Enfim, é muito difícil tomar um lado nessa situação. Muito conflitantes, exato. E aí, os criados do Mr. Norrell, né, o Lucas e o Dave, que também tava por ali, vão lá e tentam... Não, e mais uma pessoa também, o Marston, né, o Frederick. Eles tentam segurar a moça, tentam se meter, só que aí ela parece que tá assim, imbuída de uma certa magia. Tem alguma coisa, assim, meio sobrenatural nela. Porque ela se livra dele de uma forma muito fácil, assim. Tipo, ela encosta em um e ele, cai no chão. Ela empurra o outro. Tem um que pega ela pela cintura e ela se livra dele, assim, muito facilmente. Pensem o seguinte, são, tipo, 3 homens tentando conter uma mulher que tá com aqueles vestidões ali na era vitoriana? Posso estar falando besteira? Enfim, ali em 1800 e pouco, naquela era ali. Não é vitoriana porque a rainha não era a rainha Vitória, né, Clarissa? É o rei... George, né? George, exato. George III? George alguma coisa. Whatever. Sim. Continuando. Então, ela tava lá com aqueles vestidões e tudo mais. E era uma jovem frágil. Ai, eu tô sendo extremamente péssima aqui, machista, né? Dizendo que a mulher é frágil. Mas, enfim, quando a gente descobre quem ela é, a gente consegue imaginar por que ela é frágil, né? E, tipo assim, vamos combinar que, mesmo você sendo uma pessoa forte, 3 pessoas tentando lhe conter, impedir né? você, era pra ser... resistência suficiente, né? Com certeza. Mas eu achei eles muito corajosos, viu? Porque uma pessoa armada, eu não ia pra cima, não. Eu saía correndo, eu me jogava no chão. Eu também não. Muito menos pelo Norrell. Muito menos pelo Norrell, exatamente. Enfim. E aí, o Childermas tá observando tudo, né? Como a gente falou. E ele fica vendo ali a força sobrenatural dela, como eu disse, né? Que ela empurra um, ela encosta em outro, o outro cai. Enfim. E vê o Norrell ali petrificado, apavorado, com medo dessa situação toda. E aí o Childermas, ele acaba levantando. Ele tenta se aproximar dela pra conversar, só que ela não dá muita atenção. O feitiço acaba atuando novamente ali sobre ele, e ele é transportado de novo pro Reino Encantado. Ele é tirado ali da Praça Hanover. Só que, nesse momento, a moça também é levada com ele.
eles dois se encontram lá naquele cenário que ele tava vendo, né? E aí ele fica tentando falar com ela, ele fala várias vezes, assim, senhora, meio que tentando chamar a atenção dela pra dizer alguma coisa, né? Tipo assim, mulher, pelo amor de Deus, para com isso. Não vamos perder o réu primário. Né? Só que ela não dá atenção pra ele. Ela tava, assim, muito determinada e eu acho muito corajoso da parte do Childermas quando ele resolve parar de tentar argumentar e parte pra ação, sabe? Pra resolver a situação. Sim, sim. Porque ele chega segurando a arma, né? Ele chega segurando o cano da arma. Gente, não façam isso em casa. Em casa nem em canto nenhum, na verdade, né? Tipo, nunca reajam quando tiver uma pessoa armada. Pelo amor de Jesus Cristo. Não façam isso. Childermas não tem bom senso. Eu fiquei muito nervosa. E aí, acontece um barulho, né? A gente pode imaginar o que aconteceu, né? Havia uma arma no cenário. E aí, o Childermas, ele volta pra Inglaterra. Ele é levado de volta. E aí, ele, depois de um tempo, ele começa a perceber que a arma foi disparada. E a vítima foi ele, né? O Mr. Norrell está sã e salvo. Mas o Childermas, em compensação, foi atingido por uma bala. E aí, esse comentário aqui que você colocou no roteiro, eu acho interessante falar, né? Que ele fez tudo isso também, assim, pra salvar o empregador dele, mas que no fim das contas, acho que ele na hora da morte, né, quando você começa a pensar, tipo, vê a luz no fim do túnel, começa a passar a sua vida toda pela sua mente, ele, tipo, ai, caguei, foi o Norrell, se ele se machucou ou não, tipo assim, deixa pra lá, né, esses são problemas pequenos frente aqui que eu tô enfrentando. Depois de levar um tiro, né? Não é? Enfim, e aí ele, né, ele apaga e a história pula ali alguns dias. Childermas tá convalescendo, tá ali num quarto, descansando, né? Enfim, ele não morreu, graças a Deus. E depois desses 2 dias, ele recebe a visita do Mr. Norrell. Ele vai lá, finalmente, conversar com o Childermas, né? Que tá desperto. E o Norrell chega daquele jeito Norrell de ser, né? Eu não sei porque, assim, não esperei nada. E, mais uma vez, ele foi o babaca de sempre. Não entregou nada. Não entregou nada, exato. A Norrell já chega perguntando o que diabos o Childermas estava pensando, usando magia. Assim, ele não diz, oi, tudo bem, como é que você tá? Você tá se recuperando? Eu estou preocupado com você. Não, nada, assim, absolutamente nada. Ele já chega, assim, meio que brigando, tipo, que ousadia é essa sua de usar magia, né? Ele fala da magia que o Childermas usou com um copo com água, né? Que se chama Scopus de Belazes. E, enfim, assim, é extremamente desagradável. Imagina, você tá ali se recuperando de uma bala que era direcionada pra aquela pessoa, sabe? E a pessoa chega assim, tipo, na violência. Enfim, totalmente deselegante. Depois de passar 2 dias delirando ali, doente. Enfim, o Norrell tá ali meio falando sozinho, dizendo que tinha sido traído, que não podia confiar em ninguém. E que, esses, né, meus funcionários usando magia, e pipipipopopó, ai meu Deus. Só que aí o Childermas diz assim, olha, cara, foi você que me ensinou. Foi você que me disse pra usar essa magia quando eu tiver... Porque, assim, lembrando aqui, né? O Childermas, ele é o cara que, ali, antes de irem pra Londres, o Mr. Norrell ficava em Hurtfield Abbey, estudando ali, protegendo a sua biblioteca tão maravilhosa. E o Childermas era o cara da ação. Ele que ia nos povoados, né? Atrás dos livros de magia, comprando da galera. E ele que também fazia aqueles contratos pra fazer com que qualquer pessoa que se metesse a estudar magia assinasse o contrato pra que parasse e ninguém mais poderia ser mago, né? E aí, o Mr. Norrell ensinou essa magia pro Childermas pra que, quando ele desconfiasse de que havia algum mago praticante, ele conseguisse identificar, né? Porque o propósito dessa magia é identificar a magia, encontrar sua origem e tudo mais. Então, assim, o Mr. Norrell completamente babaca aqui, não tem justificativa. Primeiro, pela deselegância, né? Vamos combinar. E segundo, porque, assim, ele tá criticando o funcionário dele por fazer algo que ele orientou o cara a fazer. Exato. E numa situação em que, assim, o Childermas usou aquilo pra, tipo, identificar de onde via a magia, porque ele supôs que, se ela não estava sendo praticada pelo Mr. Norrell, a intenção era de atingir o Mr. Norrell, né? Assim, foi pra protegê-lo, muito antes de saber que havia alguém armado. Então, assim, não tem justificativa pra você, Norrell. Assim, atestado de babaca completo. Sim, insuportável. Insuportável. Como sempre. Exato. E eu amei isso aqui que você colocou no roteiro. Com a calma de quem sabe que vai direto pro céu, depois de passar a vida trabalhando pro Norrell. Eu vou ler aqui Ipsis Literis, porque não dá. Muito bom.
Aí o Childermas explica pra ele tudo que aconteceu, da magia, da impressão que ele tava tendo de que tava, né, entre a Inglaterra e o... Impressão não, do que ele viveu, de fato, né? De que ele tava entre a Inglaterra e o Reino Encantado. E ele pergunta sobre essa mulher, né? Tipo, será que ela não era uma maga? Porque esse encantamento era muito forte, muito intenso. E aí o Norrell é, assim, todo debochado, diz assim, olha, ela não é maga coisa nenhuma. Ela era a Lady Pole, a esposa do Sir Walter Pole. E o Norrell diz que ela tava louca, que havia fugido de casa, enfim, queria matá-lo, assim, não sabe o porquê, sendo que ele foi o cara que era, assim, um benfeitor dela, né, que trouxe ela de volta à vida e tudo mais. Como é que a pessoa é sonsa desse jeito? Hein? Exato. Ai, que ódio. E aí o Childermas, ele se surpreende, né, acho que todo mundo fica meio, como assim? Por que ela faria isso, né? Mas ele também fica se perguntando ali, porque... Como é que ela conseguiu ter acesso a uma arma, né? É verdade. E aí, enfim, a gente acaba descobrindo que a arma era do marido dela, que ela ficava trancada, tipo, numa gaveta, numa sala que também ficava trancada. Isso precisava de 2 chaves pra ter acesso a essa arma. E essas chaves, elas ficavam com o Stephen Black. E aí, assim, ele é um funcionário do Sir Walter, né? Que era muito responsável e tudo mais, assim, o próprio Sir Walter não sabe muito bem como é que o Stephen Black cometeu esse erro, né, de dar acesso a essa arma a Emma. Mas a gente sabe ali que os dois, né, enfim, esperança perdida ali, eles sabem mais ou menos o que tá acontecendo, eles têm uma conexão que, enfim, não é visível às outras pessoas, né. Verdade. E aí a gente consegue supor que foi assim que a Emma conseguiu essas chaves, né, pedindo ao Steven, né, nesses momentos de bailes em Esperança Perdida. Sim, ela já tá, assim, sei lá, com paciência esgotada, né? Exato. E aí o Norrell queria processar a Emma. Ai, eu não consigo nem dizer o que eu tô sentindo nesse momento. Gente, eu não consigo nem ter pena dele. Só repulsa por esse homem, nem é nada, assim. Eu tenho pena do Childermas que levou um tiro, que devia ter sido direcionado pro Norrell. É só isso que eu tenho a dizer. Enfim. Só que aí uns amigos dele convenceram, né, ao Norrell a não fazer isso, porque ia ficar um clima chato, né, com o Sir Walter Pole, porque... Poxa, ele era um cara ali do governo. O Mr. Norrell também. Não valia a pena se indispor, né? Exato, e de certa forma foi por meio do Sir Walter Pole que sim, o Norrell e o Jonathan, né, conseguiram acesso aos políticos, né? Exato. Então, assim, ele fazia parte da história da ascensão da magia inglesa. Exato. E aí, o que aconteceu foi que, pra acalmar os ânimos, né, pra resolver essa situação, o Sir Walter resolveu mandar a Emma pra uma casa, né, um retiro espiritual. É uma palavra horrível, né, mas enfim, na época se chamava-se manicômio. Pra, enfim, ficar isolada, ficar numa casa sendo cuidada, bem cuidada, pra que, enfim, acalmar os ânimos do Mr. Norrell e evitar que incidentes como esse acontecessem novamente. E aí, o Norrell, ele se considerava a grande vítima nessa história toda, sabe? Mesmo que a arma não tivesse disparado contra ele, né? Que quem foi baleado, de fato, foi o pobre do Childermas, né? E aí ele acaba informando no fim pro Childermas que a magia que o Childermas, né, presenciou era consequência do próprio encantamento que ele fez, né? Pra trazer a Emma de volta. E ele acaba admitindo que, assim, eu era um mago inexperiente, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo. A gente sabe muito bem disso, né? E aí isso provavelmente foi algum efeito colateral da magia. E eu queria fazer um comentário sobre isso, assim, na real, tu acha que, de fato, isso era a magia dele? Porque, pra mim, eu acho que essa é a interpretação do Norrell. Mas eu acho que ele tem muito mais da magia do Cavaleiro de Cabelo de Algodão. Eu também fiquei sobre a Emma. Isso. Tu também pensou isso? Principalmente por causa do momento em que ela consegue repelir. Exato. Quem tava ali tentando agarrar ela, né? Pra ela não atirar no Norrell com tanta facilidade. Porque tem um momento lá que ela faz aquela coisa assim, meio que de empurrar e o cara sai voando, sabe? Sim. Ela toca no rosto de um deles e ele, tipo, cai no chão, né? E ela parece que nem tá fazendo força, sim. Não é só porque ela tava ali no calor do momento, com a adrenalina lá em cima. É uma coisa que realmente beira o sobrenatural, assim. Exato. Que é que tá rolando aqui. Pessoas não simplesmente voam e desmaiam quando alguém toca elas. Sim. Eu imaginei até que não poderia ser alguma espécie de... sei lá... proteção que o cavaleiro colocou sobre ela, né? Tipo assim, ninguém pode te fazer mal. Então,
se alguém tentar te atacar, tu vai conseguir, sabe, fazer algo do tipo. E toda aquela energia, né, ali, aquele... Não sei, parece uma espécie de aura ali ao redor dela, né, de que ela se aproximando e transporta as pessoas que são sensíveis à magia, né, pelo menos o Childermas, pro Reino Encantado. Não sei, parece ali, assim, o próprio feitiço do cavaleiro que foi colocado sobre ela, sabe? Porque foi leva ela né? pra Esperança Perdida. Exato. Porque quando o Norrell fez o feitiço, foi uma combinação dos dois. Então, eu acho que a magia ali é muito da magia do cavaleiro, né? Uhum. Que tá nela também, né? Sim, sim. Norrell se acha, né? O Norrell realmente, assim, esqueceu o que ele fez. Porque, assim, em nenhum momento, depois que a Aemma, né, que ele fez o trato com o cavaleiro, que ele, enfim, trouxe a Aemma de volta, ele lembra da existência daquela criatura mágica com quem ele fez esse trato, assim. Ele simplesmente apaga na memória dele, assim, tipo... Ai, se eu não lembro, não vivi, sabe? Isso, exato. E ele foge dela deliberadamente. Porque ela tenta falar com ele pra, tipo, serviço de atendimento ao consumidor, não gostei dessa magia. E ele, tipo, ai, não quero saber não, tá ótima, tá viva, fiz minha parte, não me incomode. Então, assim, existem coisas ali que ele tá querendo jogar pra debaixo do tapete, né? Só que é a vida de uma pessoa, hein? E ela resolveu se vingar. Tá errado? Não tá errado. Eu acho que não. O Childermas, eu acho que alguma coisa ali dentro dele se quebra quando ele escuta essa história. Não no sentido assim de, ai, que decepção com o Norrell, estou arrasado. Não é isso. É meio que, eu acho que no fundo ele acha que ele entende bem os segredos do Norrell, mas ele percebe que na verdade tem mais coisa ali que nem ele sabe. Sim. Então ele fica assim muito desconfiado, né? Ele tá tratando isso como se, ai, uma magiazinha que eu fiz com ela deu errado. E não foi bem assim. Ele entende que aquilo ali é muito mais, tipo assim, o buraco é mais embaixo. Ele foi parar em outro lugar, ele poderia ter ficado preso lá pra sempre. Isso é muito sério. E tem coisa que o Norrell tá escondendo, né? E o Norrell trata isso tudo, assim, de uma forma muito leviana, né? Ou pelo menos superficialmente, né? Aparentemente leviana. Então, tipo, dá pra ver que ele tá escondendo alguma coisa, né? Ele quer minimizar isso. Na verdade, ele quer que todo mundo esqueça disso, né? Porque é uma coisa que ele fez que ele não se orgulha, né? Isso, ele não se orgulha disso e quer que ninguém saiba, né? Por ele, ninguém saberia. Enquanto a Lady Paul tava trancada dentro de casa, sofrendo, pra ele era ótimo, porque ninguém era confrontado com as consequências, né, dessa magia, né? A pessoa que ele trouxe à vida. Que vida que essa pessoa tá tendo, né? E aí, apesar de o Norrell não dar muita importância pra esse evento, o Childermas lembra, né, que de acordo com a magia inglesa, né, os magos áureos tinham uma explicação pra isso que aconteceu com ele, né? Porque eles diziam que havia, sim, né, elementos da natureza, árvores, rios, montanhas, que, na verdade, eles eram vivos e tinham pensamentos, tinham motivações, tinham desejos. Eram seres vivos como a gente, né? Só que só precisava de alguém que conseguisse interpretar, ouvir essas mensagens que os elementos da natureza estavam passando, né? Uma coisa que o Norrell não concorda, né? Pra ele tem nada disso, né? Mas pros áureos isso era uma realidade. Uma coisa que o Norrell, ele não quer... Assim, ele não aceita muito esse tipo de magia... É porque é uma coisa que foi assimilada pelo contato dos magos com os seres mágicos, os criados mágicos. Então, assim, tudo que tem a ver com os criados mágicos, com as outras terras, ele faz questão de jogar ali pro lado como se não fosse válido. Então, isso aí é mais uma das coisas que ele considera errado. Uma coisa interessante é que o Childermas, ele fica na cabeça dele assim, né? Tipo, poxa, tudo que eu experimentei hoje... são coisas que eu não posso ignorar, né? Então, ele chega à conclusão de que se tudo aquilo ali que ele viu, que ele presenciou, ele de fato foi para aquele lugar, ele não só teve visões, tanto o Norrell quanto o Jonathan, eles estavam muito longe, assim, do que é a magia de verdade, né? Do que é a grandeza que a magia representava. E assim, para ele, a magia era algo muito mais avassalador e estranho, né, do que ele podia supor.
Então, a magia é como se, assim, ele tivesse passado a vida dele toda vendo a magia que o Norrell faz, que é aquela magia muito certinha, organizada, burocrática. E, de repente, ele teve esse contato com uma magia que é muito mais selvagem, muito mais imprevisível. E também muito mais forte, né, do que o que ele presenciou até o momento. E aí o Norrell, ele até faz um drama, né? Porque ele não gosta nada desse tipo de pensamento, né? Ele quer que todo mundo siga a cartilha dele, né? Então ele faz aquele drama de se você pensa assim, vai logo ser amigo do Jonathan, pode ir embora, eu não presto pra nada mesmo, ninguém me ama. Nossa. E aí... Que ódio! Que homem chato, ai, meu Deus. Gente... Parece aquelas competições, assim, de, tipo... mas você é mais amiga dela do que minha. Você não era pra ser... Você era pra ser minha melhor amiga. Bem chato. Quinta série feelings, né? Demais. E ninguém tem direito de ter pensamento próprio, né? Você tem que pensar que nem ele pra ficar ali perto dele. Que saco. Nesse momento, o Norrell conta pra ele da Arabella, né? Que a Arabella faleceu. E isso acaba dando, tipo, um calafrio, uma coisa ruim ali no Childermas. E aí, quando ele recebe essa notícia, ele acaba sendo transportado novamente. É como se a magia ainda tivesse ali impregnada nele, não saiu. Ele vê, assim, ele vai pra como se estivesse numa estrada mágica e ele vê a Arabella caminhando sozinha nessa estrada. É ela ali, ele consegue realmente reconhecer ela ali. E o céu tava ali falando pra ele, tava dando avisos pra ele e ele continuava sem entender, né? E é como se... Uma vez que ele teve em contato com esse lugar, ele estava conectado ali para sempre. Ele não conseguia se desvincular. Então, volta e meia, ele tem esses lapsos e é como se ele fosse transportado para o reino encantado e depois voltasse, né? O Norrell conta também para ele, né, que a Lady Pole, ela estava culpando o Norrell pela morte da Arabella, né? Isso tinha abalado muito ela. As duas eram amigas, né? Uma das poucas pessoas que eram amigas, né, mais íntimas, a Lady Pole, e ela culpa o Norrell. Por que será, né, que ela culpa o Norrell? Vamos ficar aí com isso em mente, né? Tem caroço nesse angu. Exato. Acabei de entregar a minha idade. O Norrell, ele nunca se interessou em saber nada, né, da Arabella, nem da Lady Pole. Ele não quis saber, sempre ignorou e sempre foi meio hostil com a Arabella. E aí tem um momento que ele meio que deixa passar alguma coisa, ele fala assim, né? Se tivesse sabido antes, talvez tivesse... Interrompeu-se e em seu rosto transpareceu uma emoção íntima. Agora, porém, não importa mais. Uma está louca e a outra morta. Então, ele tem esse pensamento ali que escapa ali do íntimo dele, algo que ele poderia fazer ou algo que ele fez, não sabemos. Mas fica claro que ele tinha pensamento sobre isso e a gente não sabe o que é exatamente, mas... Mas dá pra pescar que ele consegue visualizar uma certa conexão, né, entre a morte da Arabella e a loucura, entre grandes aspas, da Lady Pole, né, então... Então sabemos, né, que ele é sonso, é isso. Ele é sonso, exato. E aí, nesse momento, acaba chegando os médicos pra ver como é que o Childermas está. Os médicos meio que tentam falar, nossa, que incrível você tá aqui com seu funcionário, como você é um patrão tão legal, tão cuidadoso, tão assim, que faz tudo pros seus funcionários. E o Norrell, que é muito sensível à bajulação, meio que quase tenta, tipo assim, pegar assim na mãozinha do Childermas, assim, ai, é quase como se fosse meu filho. Cara, que ódio que eu fiquei nessa parte, né? Ai, eu fico muito puta com essa falsidade do Norrell. Só que o Childermas, ele tá assim com um olhar de cão, de bicho pro Norrell. Então ele se afasta assim e resolve ir embora, né? E aí esse capítulo termina com uma frase que o Childermas lembra, né, de algo que foi dito pelo Vínculos pra ele. Lá, acho que foi inclusive nesse dia da leitura das cartas, né? Que é que todos os magos mentem. E este mais do que todos, disseram Vínculos. Então... eu acho que aqui, meio que voltando àquilo que eu falei, né? Algo no Childermas se quebra aí nesse momento, porque ele descobre que o Norrell tem mais segredinhos ainda do que ele imaginava ser possível. Vamos agora para o capítulo 47. Um moço preto e um sujeito azul.
Isso deve significar alguma coisa. Eu amo esses títulos. Eu também. Muito bom. Esse capítulo já se passa no final de janeiro de 1816. Então, tudo isso aqui tá acontecendo em janeiro. Conforme o Sir Walter havia prometido, a Lady Pole foi levada para viver no interior, né, em um manicômio. O Stephen Black, ele foi incumbido de acompanhá-la até lá, né, porque ele era de muita confiança, né, no Sir Walter. Então, ele foi para acompanhar, mas ele não ia ficar por lá, ia só acompanhar ela com outros criados até esse manicômio. E aí, para nossa surpresa, esse manicômio é Starcross Hall, que é a ex-escola de magia do John II, que resolveu entrar nesse modelo de negócios, né, quando ele teve que abandonar por causa do chato do Norrell. Então, ele teve um momento epifânico, né, encontrou com uma pessoa meio doidinha na rua, e, nossa, esse é o meu chamado. E foi propor aí esse novo uso. Ele tem muita noção, né, de quem é essa pessoa, né, do status da Lady Pole. Então ele fica muito ansioso para saber se estava tudo direitinho, de acordo com o padrão de conforto que ela estava acostumada, né? Claro, guardadas as devidas proporções, né? Porque nem de longe ali era como a casa refinada deles em Londres, né? Mas tinha tudo que uma pessoa poderia precisar. Eu achei esse capítulo muito interessante porque pela primeira vez a gente tá vendo o Stephen conversar com alguém de igual para igual, sabe? Sim. Normalmente eu sinto que quando ele tá com o cavalheiro, ele tá sempre pisando em ovos e falando, e meio que tentando falar o que o cavalheiro quer ouvir. Ou tentando não falar algo que o irrite, que deixe ele transtornado, maluco e faça alguma besteira. Então aqui pela primeira vez eu sinto que a gente tá ouvindo um Stephen sendo Stephen, sabe? Sim, assim, do jeitinho dele. E assim, esse é um assunto que a gente vai falar mais ao longo do episódio, mas o Segundos não trata ele como inferior, diferente pra ele ser um homem negro, né? Eu acho isso importante também de pontuar, assim, eles se tratam como iguais, pelo menos essa é a impressão que o Segundos passou. E conhecendo Segundos, eu conheço o coração do Segundos, sabe? Eu sei que ele não é uma pessoa racista. Confio no Segundos de olhos fechados. Exato. A gente já viu em outros capítulos, né, o racismo às vezes velado, às vezes escancarado. Mesmo o Stephen sendo um homem ali de uma certa classe, né? Um homem estudado, um homem que ocupa uma posição social bacana, né? E mesmo assim as pessoas tratam ele de forma inferior. E os Segundos não. Os Segundos, assim, fala com ele, assim, de forma igual. Assim. Eu sei que é o mínimo, né? A gente tem que, aplaudir o mínimo. Mas é porque, assim, dentro de tanto baixo astral, de tantas pessoas horríveis, assim, não tem como a gente não se impressionar com pessoas ser minimamente humanas, sabe? Exatamente. Tratar como o que ele é, né? Uma pessoa. Exato, uma pessoa. E aí, nessa interação deles, a gente tem uma descrição bem precisa do que é aquilo que eles estão vivendo todo dia, a Lady Pole e o Stephen. O Segundos pergunta assim, como é que tá? Que tá legal? A decoração tá legal? O ambiente tá bom? E aí, o Stephen, ele pensa assim, né? Tipo, Stephen abriu a boca para dizer a Mr. Segundos que via algo bem diferente. Via o que sua senhoria veria quando entrasse no quarto. Cadeiras, quadros e lampiões bastante espectrais. Atrás deles haviam as formas mais sólidas, substanciais das escadas e dos salões cinzentos e sinistros de Esperança Perdida. E eu fiquei assim, caramba! Sério, essa parte me deu um arrepio na espinha, sabe? Eu fiquei imaginando você... É como se você vivesse num filme de terror o tempo todo, sabe? É como, assim, eles vivem um pesadelo toda noite, mas quando eles estão acordados, o pesadelo parece que ainda tá ali, assim. Sabe quando você tem aquela visão periférica, você vê algo que não deveria estar ali? É meio isso assim, e é desesperador, né? E o que ele fala é como se Esperança Perdida fosse mais real que a própria realidade pra eles, né? Sim. Então, eles passam um dia lá, de alguma forma, né? Eles nunca têm descanso. Meu Deus, que absurdo. Coitado. E o Stephen, ele é muito cuidadoso com a Emma. Por viver ali, junto com ela, aqueles momentos de terror, né? Que eles passam toda noite. Então, ele entende ela como ninguém, né? E é por isso que ele vai fazendo perguntas para os Segundos até um pouco desconfiado, mas é porque ele queria sondar, né? Que tipo de pessoa os Segundos era e que tipo de tratamento que a Emma ia receber por ali.
Então a gente até percebe que, de certa forma, dá pra entender por que, não sabemos se foi isso que aconteceu, mas por que o Steven estaria disposto a entregar as chaves desse local onde tinha uma arma pra ela. Porque ele sente o que ela sente, né? Então ele também tá nervoso, tá cansado, assim, ele consegue ter empatia por ela, né? E pela Arabella também, né? Porque ele sabe o que aconteceu com a Arabella. Então, assim, ele devia estar ali, vai lá, se vinga mesmo. Vai lá, mata esse velho otário. Gente, a gente é totalmente contra armas nesse podcast, tá? Aqui é tudo ficção. É tudo ficção, gente. Na vida real, 100% contra armamento. Então, não. Aqui é só na brincadeira. Até mesmo para velhos sacanas como Nora. Exato. E a gente já sabe como é o Segundos, né? O Segundos é o poço de educação, poço de bondade. Então, ele acaba causando, sim, uma boa impressão no Steven, mas ele não fica, assim, tão feliz quando descobre que ele é um mago, né? Ele fica até um pouco chateado, assim, meio que, tipo, ultrajado. Não gosto dessa informação. E vamos combinar que a qualidade de mago que ele já teve contato até então, né? Que foi o Nora. Sim, não é das melhores. Então, assim, a impressão que ele tem dessa espécie não é boa, não é muito boa, né? Não é das melhores. Mas só que aí, com a conversa, ele acaba percebendo, sim, que o Segundos é um mago, porém um mago completamente diferente do Nora, né? E isso era alguma coisa, né? Isso era uma boa coisa. Mas, por via das dúvidas, não comente sobre magia com a Lady Paul. Não é um assunto... Pelo menos por enquanto, não chegue nesse assunto. E aí, né, na conversa, ele acaba descobrindo que foi o Childermas quem indicou aquela enfermaria hospício pro Walter Paul. Então a gente sabe que o Childermas, apesar dele fazer todas essas coisas em nome do Nora, ele tem um bom coração, sim, porque ele foi lá e ajudou os Segundos para que ele não ficasse desempregado, né, depois de ter feito tudo que ele fez. Assim, é tanto que antes mesmo dele chegar lá, tipo, quando o Segundo estava tendo só um aluno aqui, outra colar, ele tava fazendo vista grossa, né? Ele só teve que intervir, porque também, vamos combinar, uma escola é demais, né? Não tinha como esconder isso do Nora. Não tinha como esconder. Mas ele foi, assim, o mais bacana possível ali dentro daquela situação, né? E outra coisa que a gente tinha se perguntado, né? Por que o Jonathan não tinha respondido a carta dos Segundos a respeito da perseguição do Nora? E aí a gente descobre que, na verdade, a carta chegou quando houve o desaparecimento da Arabella. Então a gente meio que entende que o timing não foi interessante, né? O Jonathan não tava com cabeça pra esse tipo de problema. A picuinha do Nora, né? Vamos combinar. Isso. Mas não foi porque ele não gosta de Segundos. Isso. Aí depois quando a Lady Paul chega, né, lá pra eles vão tomar o chazinho deles... Algo na Lady Paul causa um sobressalto nos Segundos. Ele dá uma olhadinha ali pra mão dela, né? Porque foi a visão da Lady Paul que ele teve quando ele entrou pela primeira vez em Starcross Hall. Você lembra que a gente falou, né? Que ele chegou, viu uma moça com um pedacinho do dedinho faltando. E aí a moça olhou pra ele, depois desapareceu. E aí foi substituída pela senhora Lennox, né? Que era a dona da casa. Então, ele... de certa forma, teve uma visão, né? Algo assim, uma premonição. Exato, uma espécie de premonição, né? De que queria cuidar. Eu adoro saber que essas coisas acontecem com Segundos, porque eu também. Eu fico, poxa, Segundos, você não é só um mago teórico, você também tem uma magiazinha por aí. Sim. A gente já tinha visto isso naquela outra casa que ele foi visitar, né? Agora a mesma coisa. Isso. Só falta praticar, Segundos. Exato, você só precisa do livro certo, do mentor certo, Segundos, vai dar tudo certo. Vai. A gente tá aqui torcendo por você. Sim. E outra coisa, a gente também, né, ao longo dessa conversa, a gente confirma que a gente já sabia. Que a Arabella foi sequestrada e levada para a Esperança Perdida. E está lá permanentemente. Exato, assim, acho que fica bem claro, né? A morte dela não foi à toa, né? Envolvia ali uma magia feita pelo Cavaleiro de Cabelo de Algodão. Foi tudo intencional. Ela tá em Esperança Perdida, infelizmente, de forma permanente, né? Não é como a Emma e o Steven que vão e voltam. Durante o dia eles estão ali no mundo real. Não é mundo real, na real. Tipo assim, ali na Inglaterra, né? Vivendo a vida comum deles. Enquanto a Arabella, tadinha, não, tá lá presa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem folga, sem férias, sem 13º. Ai, sem vida uma triste. cadeira pra sentar.
sem uma cadeira pra sentar, verdade. Pobre Arabella. Sim. E aí, o Steven ele começou a perceber que o Segundos olhava pra ele e pra Lady Paul de uma forma, assim, curiosa, né? Como se ele estivesse vendo algo que não estava ali. E aí, no dia seguinte, quando ele já tava indo embora, né, pra voltar pra Londres, o Segundos veio até ele e fez uma pergunta, assim, curiosa, bem interessante, né? Ele notou que havia uma rosa vermelha e branca, assim, feita por magia, né? Na boca, tanto da Lady Paul como do Steven, né? E que a gente consegue aqui imaginar que isso era a magia, né, do Cavaleiro de Cabelo de Algodão. Pra que quando eles fossem falar sobre tudo o que envolvia a Esperança Perdida e o próprio Cavaleiro, saísse como abobrinha, né? Como qualquer coisa que não dissesse nada com nada. E pela primeira vez, alguém, né, que tem uma certa sensibilidade à magia, consegue ver isso e se questiona, né? Fica ali uma certa inquietação sobre que magia é essa, né? De onde ela veio, o que ela faz. Só que o Steven, ele não consegue confiar, né? Vamos combinar. Depois de tudo que aconteceu, é completamente compreensível. E aí, ele simplesmente disse, tipo, não sei do que você tá falando, não. Ele, tipo, se despede, vai embora e não explica. Nem tenta explicar, porque a gente sabe que se ele tentasse, não ia sair nada. Mas talvez o Segundos visse, né, a magia acontecendo e alguma coisa pudesse surgir dali, né? Mas, infelizmente, não foi o caso, né? O Steven não confiou nele e seguiu o caminho de volta pra Inglaterra. De volta pra Londres. Ele está na Inglaterra. Enfim. Uma coisa que eu fiquei pensando é que eu tentei relembrar se o Jonathan já esteve na presença da Lady Paul, ou o Norrell eu sei que não, né? Que meio que foge dela desde então. Sim. Mas assim, eu acho que ele nunca esteve, né? O Jonathan nunca, apesar de frequentar a casa do Sir Walter, eu acho que ele nunca viu a Lady Paul. Porque ele poderia ter visto, né? Se ele tivesse visto isso, provavelmente teria chamado a atenção dele, né? Essa rosa. Sim. Eu também fiquei me perguntando isso, e eu confesso que eu não lembro, mas eu acredito que ele também não teve contato com ela. A Arabella ia muito pra lá, né? E contava tudo. Tem até aquela cena, né? Em que a Emma pede pra Arabella falar com ele, pra que ele... Enfim, a Arabella pede pra ele fazer uma visita, só que eles acabam não... Isso acaba não dando em nada, né? Mas não rola nenhum encontro, infelizmente, entre o Jonathan e a Emma. E nem o Steven, né? O Steven também não. A gente até esperava que tivesse, já que ele o Jonathan é tão próximo do Sir Walter, mas infelizmente não aconteceu. É verdade, que pena. Exato, é muito triste. Ai, eu fico coração partido. Muitos desencontros. Muitos desencontros. Mas vamos continuar, porque outros encontros e desencontros irão acontecer ainda. E aí, no caminho de volta, o Steven tá voltando sozinho, né? Já que os criados ficaram com a Emma pra, enfim, ajudá-la, servi-la. Pra manter o mínimo de conforto ali, né? Pra ela, que ela tinha. Sim. Né? Assim, mais ou menos como ela tinha em casa. E aí ele tá voltando sozinho de cavalo, né? Com o cavalo que o Cavaleiro de Cabelo de Algodão deu a ele. Que é, tipo, o maior e mais incrível cavalo que tem na Inglaterra inteira. Um cavalo branco, belíssimo. Enfim, acontece um acidente, que na verdade não é acidente coisa nenhuma, na real. É uma agressão, né? Ele sofre um ataque de racismo. Um homem gratuitamente, assim, vai lá e bate nele, né? Enfim, machuca ele, causa um acidente ali. O cavalo cai e acaba quebrando a coluna, né? Quebrando a pata, enfim. O cavalo não tem salvação, infelizmente. Eu fiquei tão triste. Sim. Tão triste nessa parte. É bem pesado essa parte. É muito pesado, porque assim, primeiro pelo racismo, né, pela agressão, que não tem justificativa nenhuma, assim, não tem o que dizer, é só uma coisa horrível e absurda. E segundo, pela morte do animal, assim, que como o Steven era uma vítima naquela situação, né? Exato. E acabou perdendo a vida por causa da estupidez de uma pessoa horrível. Enfim, ele tinha um apego com o animal, era um cavalo incrível, assim, então ele fica muito mal. E o animal tá sofrendo, né, ele tá ali machucado, mas ele não morreu, ele tá com dor. E o Steven precisa sacrificá-lo, só que ele não consegue. Ele não consegue, porque, enfim, você precisa de uma frieza, né, pra ir lá e dar um tiro e tirar a vida de um animal, assim. Eu fiquei pensando muito, eu tenho um pet, né, eu tenho 2 gatinhos, e eu não conseguiria. Sabe, eu não tenho, assim, essa frieza, não conseguiria de jeito nenhum. Então,
Eu te entendo, eu acho que é uma decisão, assim, terrível de ter que tomar, né? Exato. E aí acaba acontecendo o seguinte... acaba passando por ele, né, encontrando com ele um funcionário dos Correios. Que para, né, vê aquela situação toda dele ali com o cavalo e ajuda ele, né. Ele vai lá e consegue, né, enfim, matar o animal, né, diminuir, acabar com o sofrimento dele. E ajuda o Steven a dar um fim, né, ao animal, a carcaça, vender as carnes. Aí é horrível também falar essa parte, né, porque... Enfim, mas é o que acontece, tá? E aí, num determinado momento, acaba tendo uma cena bem interessante. Enquanto eles estão ali olhando o cavalo, né, deitado no chão, vem um corvo e pousa sobre o animal. E aí, o carinha dos Correios, ele diz que isso é um bom sinal, porque aquilo ali é um símbolo do Rei Corvo. Aquilo simboliza a antiga bandeira do John Osglass, que é o corvo voando, né? Ali ele não tá voando, mas enfim, ele tá sobre um fundo branco, né? Que era o cavalo era branco. Ele até diz assim que não havia um pelo preto sequer, né? Em toda a pelagem dele. E aí isso era um sinal de bom agouro, né? Então, que o Steven ficasse tranquilo. A bandeira do John tava ali representada, né? Isso. E aí ele, como eu falei, né? Ele ajuda o Steven a resolver essa situação toda. E ele oferece carona pro Steven, né? Ele tava querendo companhia, alguém ali pra ir conversando enquanto ele fazia as entregas dele. E o Steven pega uma carona até uma localização. E aí eles vão ali conversando, vai passando o dia e a gente vai vendo várias situações em que o Steven sofre preconceito, em que pessoas vão sendo... tratando ele como... de forma diferente, né? Às vezes de forma muito escancarada, né? Assim, de racismo direto. Às vezes, assim, um estranhamento de tipo... Ai, nossa, você é diferente. Você come o que as pessoas comem. Você, sabe? Tipo, respira como as pessoas respiram, assim. Se eu pegar em você, eu vou ficar preto também. Assim, umas perguntas bem idiotas, sabe? Exato. Não tem outra palavra, assim. É completamente idiota. E aí, assim, é bem desconfortável ler sobre isso, porque assim, é como se o Steven já tivesse acostumado com isso, sabe? Se você não vê ele reagindo, ele não fica revoltado, ele não responde. Assim, ele infelizmente é uma vítima nessa história, né? E ele tá acostumado desde criança a sofrer com isso. Então ele simplesmente... sabe, cala e assente e deixa passar. É como se ele tivesse até cansado, assim, né? Não tenho mais nem forças pra lutar contra isso, porque... Exato. É como se fosse algo tão generalizado que pra onde ele... Assim, se eu for brigar, eu vou brigar com todo mundo, né? Exato, assim, eu posso até brigar aqui e entre grandes aspas, vencer aqui uma discussão, mas virando a esquina eu vou encontrar outra situação como essa, e depois outra, e mais outra, e simplesmente não vai ter fim. É exatamente essa sensação que ele dá. Enfim, ele acaba, né, continuando ali a viagem com o funcionário dos Correios, e no determinado momento ele acaba descobrindo que ele não é o único pegando carona, né? Tem uma outra pessoa, só que ele tá lá atrás, na carroceria do... Ai, como é que chama? Não é carruagem, é da carroça. E era um homem que tava ali tirando um cochilo, passou o dia inteiro dormindo. E, curiosamente, era um homem azul. O próprio funcionário dos Correios diz assim, nossa, não é todo dia que eu dou carona pra um homem preto e pra um homem azul. E é daí, né, que vem o título do capítulo. E aí, em determinado momento, o Homem Azul, ele começa a acordar, né? E ele já acorda falando o seguinte, né? O escravo sem nome será rei num país estranho. A gente já ouviu isso antes. A gente sabe quem é esse Homem Azul! Ele voltou, finalmente! Enfim, antes da gente falar quem é, se você tá ligado, você já pegou a dica, né? Enfim, continuando. Isso toca o Steven de uma certa forma, né? Porque... lembra ele aquilo que o Cavaleiro de Cabelo de Algodão sempre fala, né? Que ele vai ser rei da Inglaterra. Ele faz um link aí entre essas duas informações. E o fato também de que ele era um homem escravizado, né? Antes de vir pra Inglaterra. A mãe dele morreu numa situação horrível, né? Onde ela tava ali sendo transportada num navio, ela sendo uma mulher escravizada, né? Ela deu um nome a ele que ele não sabe qual é, porque ela morreu antes de dizer pra alguém. Enfim, tudo isso se conecta com essa fala do... Vínculos! Ele voltou! Ele está de volta depois de muito tempo, né? Nossa, eu nem lembro a última vez que ele apareceu, mas faz bastante tempo. Ai, esse doidinho. Eu amo Vínculos, gente. Então, quando ele acorda por completo, né? Assim, volta ali, o espírito voltou pro corpo.
E o Steven, ele acaba notando que, assim, ele não era tão azul assim como o cara dos Correios tinha dito. Não é que ele era azul, é que o corpo dele inteiro tava coberto de desenhos, né? Como tatuagens azuis. E aí, né, eram vínculos. E ele acaba tendo uma conversa muito curiosa, né? Muito interessante ali. Já que ele era um homem de pele tatuada de azul e o Steven um homem preto, ele acaba falando ali sobre cores de pele, né? Assim, o que isso significa e tudo mais. Mas ele também é um personagem que trata o Steven de uma forma... não sei. Eu, pelo menos eu não senti uma energia racista da parte dele, sabe? Não, eu acho que o Vínculos é o personagem mais justo, assim. Ele trata todo mundo dessa maneira doida. Sim, assim, ele é doido bem com todo mundo. Esquisitinho, sabe? Então ele trata todo mundo de forma esquisita por igual. É justo, de fato. Acho que a palavra é essa. Acertou, amiga. E aí, o Vínculos, ele declama pro Steven toda a profecia sobre o retorno do Rei Corvo, né? E sobre a restauração da magia inglesa. E aí ele diz que a primeira parte da missão dele foi feita, né? Ele havia anunciado a profecia inteira pros 2 magos e pra terceira pessoa a quem ele precisava declamar, né? Sendo essa pessoa o Steven. E aí depois disso ele vai embora. E eu até escrevi aqui, amiga, que a gente poderia pegar aqui esse momento e reler a profecia. A profecia é a seguinte, pra gente relembrar. Que foi no episódio 15. Faz tempo. Foi no episódio 15 que a gente falou dela, então faz muito tempo. E coisas que são previstas nela, acho que já aconteceram. Então acho que é importante realmente a gente falar sobre ela aqui. 3 reinos me foram dados para serem meus para sempre. A Inglaterra me foi dada para ser minha para sempre. O escravo sem nome tinha uma coroa de prata. O escravo sem nome era rei num país estranho. As armas que os inimigos ergueram contra mim são veneradas no inferno como relíquias sagradas. Os planos que os inimigos fizeram contra mim estão preservados com textos sagrados. O sangue que derramei nos antigos campos de batalha é retirado da terra manchada por sacristãos do inferno e posto num vaso de prata e marfim. Dei magia à Inglaterra, uma herança valiosa, mas os ingleses desprezaram o meu presente. A magia será escrita no céu pela chuva, mas eles não serão capazes de lê-la. A magia será escrita nas faces das colinas de pedra, mas suas mentes não serão capazes de contê-la. No inverno, as árvores estéreis serão uma escrita negra, mas eles não a entenderão. 2 magos surgirão na Inglaterra. O primeiro irá me temer, o segundo desejará me ver. O primeiro será mandado por ladrões e assassinos. O segundo conspirará para sua própria destruição. O primeiro enterrará o próprio coração numa escura floresta sob a neve, e ainda assim sentirá a própria dor. O segundo verá o seu mais caro bem na mão do inimigo. O primeiro passará a vida sozinho, será seu próprio carcereiro. O segundo seguirá por estradas solitárias, a tempestade sobre sua cabeça, em busca de uma torre escura no alto de uma encosta. Sento num trono negro nas sombras, e não haverão de me ver. A chuva fará para mim uma porta e por ela passarei. As pedras farão para mim um trono e nele sentarei. O escravo sem nome usará uma coroa de prata. O escravo sem nome será rei num país estranho. Ai, eu tô toda arrepiada. Eu amo essa profecia. Ai, eu também. Ela é sensacional. E a gente sabe que muito que tem aí já aconteceu, né? Exato. A gente pode dizer, assim, com certeza que o primeiro mago é o Norrell, o segundo é o Jonathan, né? Sim. O primeiro que teme, né? O Norrell teme muito o rei Corvo, e o Jonathan a gente sabe que admira, tem curiosidade, tem interesse em descobrir mais sobre ele, né? E o primeiro sendo mandado por ladrões e assassinos, Norrell, né? Lascelles, os amiguinhos dele. Enfim. E o segundo conspirará para a sua própria destruição. O que é que tu acha dessa parte? Eu acho que essa parte a gente vai começar a ver ainda, né? Porque eu acho que o Jonathan tá entrando meio que numa espiral de autodestruição. Eu também acho. Eu acho que a gente ainda tá começando a ver. Apesar de que eu acho que a coisa começa com a morte da Arabella. E eu não vou dizer que ele conspirou pra isso, mas que, assim, a negligência dele meio que permitiu que isso acontecesse, sabe? Então, na minha cabeça, a coisa já tá rolando nesse sentido, sabe? Eu acho que talvez essa parte de conspirar pra sua autodestruição
seja essa forma descuidada, essa forma irresponsável, leviana, né? De não pensar nas consequências das coisas, né? Enquanto que o Norrell pensa demais, o Jonathan pensa de menos, né? Precisa ter um equilíbrio. Concordo. Entre esses dois modos de viver. Sim. O primeiro enterrará o próprio coração sob uma floresta... Não, numa escura floresta. Eu acho que a gente ainda não viu isso acontecer. Mas o segundo verá o seu mais caro bem na mão do inimigo. A gente tá falando da Arabella também, né? Sim. Se seguir uma cronologia, eu acho que cada vez mais elementos dessa profecia estão acontecendo, né? Então, assim, a gente já viu acontecer, né? O Mr. Norrell vivendo sozinho. Acho que essa parte aqui do segundo, andar por estradas solitárias, tempestade sobre sua cabeça, ainda tá um pouco longe de acontecer, mas pelo que eu lembro, isso aqui tá no futuro do livro, né? Essa do coração do Norrell, pensando agora, será que não tem a ver com essa forma dele viver, assim, que ele quer tanto se proteger de se magoar, de ter decepções, ou então ele quer viver tanto num casulo, e talvez isso queira dizer que, tipo, não importa o que você faça, você pode viver debaixo de uma redoma, mas você ainda vai ter frustrações, você ainda vai ter decepções, você ainda vai ter coisas ruins que vão acontecer na sua vida, né? Não sei se é algo mais metafórico ou se veremos ele fazer alguma magia obscura aí que... Faz sentido. Eu confesso que eu não lembro exatamente o que vai acontecer com o Norrell no futuro. Então pode ser que seja isso, né? Ele tentou tanto se resguardar e focar ali em si mesmo. E mesmo assim ele sofre as consequências, né? Enfim, tem uma vida difícil, apesar de ter se privado de tantas coisas, né? De família, de amigos, enfim. Tudo focado na restauração da magia inglesa, né? E mesmo assim ele passa por situações difíceis. Enfim, né? E aí, no final, a gente tem aqui uma certa previsão de que ele vai voltar, né? Na verdade, ele começa dizendo que vai voltar. Então, podemos acreditar aqui, de fato, que o Rei Corvo vem aí. Enfim, eu achei que era importante a gente lembrar dessa profecia aqui agora, né? Sim, demais. Até eu já tinha esquecido algumas coisas. Foi eu importante. Também. Pois vamos continuar. Como eu falei, né, depois que ele lê a profecia inteira pro Steven, ele vai embora, o Vínculos vai embora. E aí, depois de alguns dias, enfim, o Steven já chegou à Inglaterra. Que Inglaterra? Chegou a Londres. Ele tá na Inglaterra, Clarissa. Para de ser doida. Enfim, depois de alguns dias, o Steven já voltou a Londres e acaba acontecendo de novo do cavalheiro ir lá, pega ele, leva ele pra algum lugar aleatório. Enfim, dessa vez é uma caça a lobos, que é bem difícil. Eu acho que principalmente depois do que aconteceu com o cavalo do Steven, né? Assim, acho que talvez o coitado ainda tá em luto, né? Então, assim, vem animais tão incríveis, tão bonitos, tão, sabe, assim, imponentes, sendo caçados, mortos, assim. Ele até fica incomodado, comenta com o cavalheiro, mas o cavalheiro, mais uma vez, tipo, esquece isso, deixa a coisa acontecer aqui, eu não vou intervir, não. E ele acaba comentando, né, o Steven conversando com o cavalheiro sobre esse encontro que ele teve com o Vínculos e sobre essa profecia. E o cavalheiro diz que essa profecia é conhecida, né, todo mundo da raça dele, né, todas essas criaturas mágicas conheciam, e que era uma profecia que falava sobre o Rei Corvo. E aí o Steven até pergunta se essa parte do escravo sem nome se referia a ele, né, e aí o cavalheiro fala que o Steven vai ser rei, sim, isso aí ele assegura, né? E ele nunca erra sobre essas questões. Mas que aquela profecia especificamente não estava falando sobre o Steven, estava falando sobre o John Uscles. E em relação à restauração da magia inglesa. Ele conta lá, né, que o John Uscles foi sequestrado por um ser mágico maligno que raptava pessoas. E, meu Deus, assim, a audácia de uma pessoa que acabou de sequestrar alguém. Será que ele sabe que ele é maligno? É muita cara de pau. Talvez ele saiba e não se importe, né? Tipo, maligno é só um adjetivo. Ele fala como se o Rei Corvo tivesse, tipo assim, ai, coitado, foi sequestrado uma vítima, por um ser mágico maligno. Aí, tipo, ele faz a mesma coisa. Ai, que sem vergonha. Ele fala até assim, né? Bem, claro que será rei, foi o que ele disse, e nunca erro nessas questões. Mas por mais que eu estime, Steven, essa profecia de forma alguma refere-se ao Senhor. Quase toda ela é sobre a restauração da magia inglesa e o trecho que o Senhor declamou não se trata, na verdade, de uma profecia. O rei está recordando de que tomou posse de 3 reinos,
um na Inglaterra, um no Reino Encantado e outro no Inferno. Por escravo sem nome refere-se a si mesmo. Ele era um escravo sem nome no Reino Encantado. O menininho cristão é escondido no Brugge, levado para lá por um ser maligno que o raptara na Inglaterra. E isso, né, acaba deixando o Steven um pouquinho decepcionado, porque, assim, ele não queria ser rei. Não era que ele tivesse essas manias de grandeza. Mas, de certa forma, ter essa profecia vinculada à vida dele fazia ele ter uma sensação de pertencimento, né? Ele fazia parte de algo maior, de uma coisa que estava além dele. E ele não sentia essa sensação de pertencimento nem em relação à Inglaterra, nem em relação ao lugar de onde ele veio, né? Ele não era mais alguém do país de onde ele saiu, nem ele era alguém do país onde ele estava morando atualmente. Então essa profecia, de certa forma, dava a ele essa sensação de que ele fazia parte de algo. E, no caso, ele acabou de descobrir que não fazia mais, né, parte. É um pouco triste pra ele. Tadinho. E pra gente também, né? Acho que lendo você fica um pouco decepcionado, porque acho que a mesma empolgação que o Steven sentiu, a gente sente lendo, né? Sim. Mas, assim, de qualquer forma, ele tem alguma importância, porque... Sim. Porque essa profecia devia ser declamada a ele, né? A gente sabe que o Vínculos... Ele vive em função dessa profecia, né? Ele tem ali o livro do Rei Corvo. Ele é o livro, né? Isso, exato. Tem alguma importância, senão ele não precisava ouvir essa profecia. A gente vai agora pro capítulo 48, As Gravuras, que é no fim de fevereiro e início de março de 1816. Que capítulo longo. Valha-me Deus, quase que eu não termino de ler. Não é? Esse aqui foi o menos empolgante. Foi, esse eu confesso que eu tava meio cansada já quando eu fui ler. Nesse capítulo a gente vai acompanhar o encontro do Sir Walter com o Jonathan após a morte da Arabella. Dá pra entender ali que é como se eles não se vissem há bastante tempo, e aí finalmente, depois assim de passar a parte mais pesada do luto do Jonathan, eles marcaram esse encontro. E aí ele já não conseguia ver o Jonathan ali naquela pessoa, né? Ele até menciona que fisicamente era a mesma pessoa, mas havia algo ali que não era ele mesmo. Era como se ele estivesse desempenhando um papel, tava mais triste, assim, mais amargo. Não era aquele Jonathan leve de sempre. E aí ele fala uma coisa que eu acho que o Jonathan não gostaria de ouvir, mas que ele pensa assim, né? Que estranhamente agora ele tava mais parecido com o Nora. Socorro. Pobre Jonathan. E o Jonathan, ele nega ali, né? Tipo, não, eu sou mesmo, não dei nada. Mas depois ele acaba admitindo que ele andou, sim, meio fora de si, né? Mas que tava voltando ao normal aos poucos. Eu rio que, tipo assim, essa roupa preta. Não combina comigo. É o meu look, que tá diferente. Ai. Ele tava de volta a Londres, né? E voltou o quê? Imbuído do desejo de tretar com Nora e infernizar a vida dele, né? Eu acho Pega que, fogo, assim... cabaré. Exatamente. Essa é a energia do Jonathan. Ele voltou assim, eu perdi minha esposa, tô triste, agora eu vou me dedicar minha vida a infernizar quem eu tenho raiva. É o que me move. Cuidado, Nora, o Jonathan tá chegando com tudo. E aí, além dos livros que ele já pretendia lançar, a gente já sabe disso, né? Que ele ia ter aí esses livros. Ele também ia iniciar um periódico chamado O Famulus, que é uma palavra que quer dizer servo, né? Que aí, né, nesse contexto mais específico, é o criado mágico, né? O criado do mago. Esse novo periódico tinha intenção de divulgar a opinião do Jonathan, né? Porque se o outro periódico era para divulgar a visão de mundo do Nora, esse aqui era para se contrapor e divulgar a visão de magia do Jonathan. A ideia dele era analisar a magia quase de uma forma científica, né? Sem apartidária. Socorro. Ai, meu Deus. É quase como uma forma científica, vendo ali o que é que essa magia causa, né? É pro bem, é pro mal, analisar mesmo. Sem tentar restringir nada, como era a forma do Nora trabalhar, né? Ele excluía o que ele não gostava ou o que ele achava que não era interessante. E para ele, estudar a história de vida do John Lascelles era algo, assim, fundamental. Tinha que ser pra já, porque talvez isso explicasse muitas coisas aí que estavam em aberto. Isso, obviamente, deixa o Sir Walter de cabelo em pé, né? Porque
essa história aí pode acabar levando ele para um caminho meio obscuro, né? Para um jeito de pensar obscuro, fazer coisas que não eram fazer magias que talvez fossem moralmente questionáveis, né? Então o Sir Walter tenta assim, calma, amigo, pega leve, vamos ficar aqui no que é seguro, né? Uhum. E aí ele fala ainda mais especificamente que o Jonathan evitasse o assunto Rei Corvo a todo custo. Por quê, né? O governo atual tinha ali uma divisão, Inglaterra do Norte e Inglaterra do Sul. O Rei Corvo desapareceu. Então, atualmente, o rei que estava governando, ele é meio que um regente da Inglaterra do Norte, né? Porque o seu rei verdadeiro, o Rei Corvo, desapareceu, mas não foi dado como morto. Então, se ele voltasse, ele teria direito de reivindicar o trono da Inglaterra do Norte. Então, isso não era uma coisa que o pessoal, né, atualmente no governo, gostaria que acontecesse. Então, você ficar se associando demais ao Rei Corvo pode trazer problemas politicamente falando. Além do mais, estava rolando, né, desde depois da guerra, um grupo de pessoas que estavam queimando máquinas, porque as máquinas, né, eles estavam se industrializando. Viva a Revolução! Exato. As máquinas estavam roubando o trabalho das pessoas, né? Eles estavam se industrializando e muitos empregos ali mais comuns estavam acabando por conta que agora eles eram feitos por máquinas. Então vinha essa galera, queimava tudo e hasteava a bandeira do Rei Corvo dizendo, olha, nós somos o grupo aqui do Rei Corvo, o Rei Corvo vai voltar, vamos destruir essas máquinas. Uhum. Então, assim, de forma geral, não estava sendo bem visto ficar se associando nem falando do Rei Corvo. E aí, assim, né, tem uma nota de rodapé explicando melhor esse conflito, né, que é bem interessante até. E aí o Jonathan, ele não liga muito pro conselho que o Sir Walter tava dando, né? Já que ele, tipo assim, isso é politicagem, não vou me envolver com isso não, eu sou aqui só um mago, tô estudando aqui o Rei Corvo e eu vou falar sobre magia, que é o meu assunto, e vocês cuidem da política aí, que eu cuido da magia aqui. Tá tudo certo. Cada um na sua área de conhecimento. E aí, né, na semana seguinte, a revista dele, né, o Famulus, foi lançada e publicou um artigo nessa primeira edição que trazia um assunto extremamente polêmico, que era o seguinte, era uma descrição de como os magos podem invocar os mortos com o propósito de obter deles informações úteis. Todo mundo queria ler esse artigo, todo mundo falava sobre isso, né, assim, acho que comparado às publicações do Norrell, finalmente ali uma coisa realmente interessante, né, que falava sobre práticas mágicas em detalhes, né, os propósitos de um mago, né, enfim, a magia sendo usada de uma forma até mais, assim, não sei, mais spicy, mais assim, com tempero, sabe, uma farofinha, uma coisa mais gostosa de você comer, além daquele blá 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 do Norrell, né? Nossa, isso é muito clickbait, né? Porque depois fala, assim, acho que em alguma nota de rodapé, que isso nem era algo assim tão... Oh, meu Deus, porque os magos antigamente faziam isso, né? Pra se aconselhar, pra... Sim, o próprio Rei Corvo fez isso, né? Falou com Merlin. José de Arimateia. Enfim. Como é que é aquele outro que o Norrell sempre é muito fã? Acho que é o Martin Pale também fez isso. Sim, sim. E, tipo, era uma coisa bem comum. Não era nada, assim, sobrenatural e lúgubre. E, tipo, magias darks, nada do tipo, isso. né? Era só uma prática comum. Mas aí, claro que as pessoas que queriam saber sobre magia ficaram extremamente interessadas, alvoroçadas, né? Pra saber mais sobre isso. E, obviamente, o Norrell ficou, assim, polvoroso. Ficou nervoso. E alvoroçado, e não queria saber essa publicação do Jonathan de jeito nenhum, né? Segundo ele, eram magias malignas que o Jonathan tava divulgando para as pessoas comuns. E aí ele fica muito aflito quando o Lascelles fala que não era só um livro que o Jonathan tinha a intenção de publicar, mas 3, né? A gente até já falou sobre isso em outro episódio, né? 3 volumes, tá? Uma trilogia sobre magia que o Jonathan ia lançar. E o Norrell não ficou nem um pouco feliz com essa informação. Principalmente porque a intenção do Jonathan não era ficar só na teoria, né? Eram 3 livros. O primeiro ia ser teórico. Mas depois ele ia se aprofundar nos fundamentos, práticas, enfim, orientação para futuros magos. Isso. E aí, o Lascelles, muito malicioso, ele acaba deixando
passar, né, que o Jonathan tinha a intenção de publicar junto com o livro, né, algumas gravuras, né, alguns desenhos ali com coisas que a gente vai descobrir mais pra frente, pra ilustrar o livro. E aí o Norrell ficou mais uma vez extremamente noiado com essa informação. E aí com isso a gente acaba sendo transportado para uma outra vizinhança, né? Uma vizinhança que já tinha sido rica, próspera, mas que agora estava vivendo uma espécie de decadência. E aí era um dia chuvoso, tava tudo meio lameado. O Jonathan acaba chegando ali naquele lugar. Ele salta da carruagem e para em frente a uma casa até bem elegante, né? E ele acaba notando que havia alguém ali. Era alguém que estava ali envolto ali por uma espécie de magia também, né? Assim, meio... Tava escondido, né? Como se estivesse ali bisbilhotando e tentando não ser visto. Só que o Jonathan percebe. E aí vê que é o Childermas e eles acabam conversando, né? E é interessante porque a gente vê que os dois, eles têm uma boa relação, né? Existe uma espécie de cumplicidade entre eles. Né? Eles conviveram bastante tempo ali enquanto o Jonathan era discípulo do Mr. Norrell, né? E aí... Apesar do Childermas estar ali espiando, assim, ele sabe que ele não ia fazer nada contra o Jonathan, né? Eles têm um certo bom relacionamento, né? E aí eles entram juntos na casa que o Jonathan estava indo visitar. Lá eles encontram dois homens, né? 2 franceses refugiados que se tornaram ali protegidos do Jonathan, né? Ai, Carol, vou pedir tua ajuda de novo. Como é que pronuncia? Eu acho que o gravador, que é o Monsieur Minevois, e o assistente é o Forcalquier. Certo. Forcalquier. Minevois e Forcalquier. Gente, finge que eu pronunciei direito, tá? Eles estavam sofrendo um pouco ali, assim, um certo... bullying, né? Como tu colocou aqui no roteiro. Assim, as pessoas ficavam ali da vizinhança, né? Estavam meio desconfiadas com esses 2 franceses ali, né? A gente sabe que tem muita rixa entre Inglaterra e França. Se estende ali pras pessoas comuns, então... Coitados, né? A galera não gostou, né, de ter um vizinho francês. E aí o Jonathan meio que abraçou eles dois pra dizer assim, olha, eles são meus protegidos, tá? Vocês fiquem de olho aí, não façam coisa errada com eles, não. E acabou ajudando um pouco, né, a vida deles, coitados. Não muito, mas um pouco. Eles não conseguiam nem sair pra comprar comida, povo. Tadinhos. E aí, o que eles estavam fazendo era... produzindo, né, as gravuras, né, as ilustrações pro livro do Jonathan. E eram ilustrações bem curiosas, bem estranhas, né? Elas estavam mostrando, né, ilustrando os caminhos que ele percorreu nas Estradas do Rei. Lá naquela cena que ele entra no espelho, ele até explica pro Childermas nesse momento mais ou menos quais foram as magias que ele usou, né, pra conseguir fazer isso. Ele faz meio que uma combinação de várias magias, né, pra abrir caminhos, pra facilitar que ele fosse e voltasse, pra que ele não se perdesse, pra meio que dissolver ali, né, a textura do espelho, ele conseguir atravessar. Enfim, é muito legal essa parte. E aí, são paisagens bem lúgubres, assim, é um cenário bem estranho, né, porque são caminhos que se interpelam, escadas que não dão em lugar nenhum, enfim, pontes intermináveis. É um cenário bem, bem interessante, que eles estão ali mais ou menos tentando reproduzir, né. E é interessante que o texto faz, né, o narrador, uma referência a um desenhista, né, um ilustrador, que é a inspiração desses dois profissionais, né? O Minevois e o Forcalquier, que é o Piranesi, né? A gente já leu, a gente tem um episódio sobre o Piranesi, né? E eu acho que se conecta um pouco o universo lá da casa em que o Piranesi tá, nesse livro da Susana, com esse cenário das Estradas do Rei. Então, se você ficar curioso, vai ouvir esse episódio, ler esse livro, que é super recomendado pela gente também. O episódio, inclusive, é muito bom. Sim, e tem tudo a ver com o fato de que ele fala, né, que é tudo meio romano demais, assim, né? Sim, tipo... mas é porque são as referências deles, exato, né? Isso é muito legal. É. Enfim, e aí eles, como eu falei antes, né, eles conversam bastante, o Childermas faz muitas perguntas sobre o Reino Encantado, a gente sabe o porquê que ele tá interessado nisso, né, depois do que aconteceu no capítulo 46. E o Jonathan, ele é muito aberto, né? Ele conversa, como eu disse, ele fala quais são os feitiços que ele usou, ele fala que ele teve que criar um feitiço por conta própria. Assim, totalmente diferente da postura do Norrell, né? E a gente vê, assim, realmente uma relação muito bacana entre eles. Porque o Jonathan trata o Childermas como igual, né? Assim, vamos trocar experiência, vamos, eu te ensino, a gente
aprende junto. Que é completamente o oposto do que o Norrell faz, né? Com o Childermas e do que o Norrell fez com o Jonathan. E aí, ele se refere ao Childermas como um mago, né? Acho que pela primeira vez, coisa que o Norrell nunca nem cogitou. E é realmente muito bonito ver isso. Sim. E aí, ele acaba convidando o Childermas pra se tornar seu aprendiz, né? Seu companheiro ali de estudos mágicos e práticas mágicas, né? Acho que ele realmente, assim, faz uma proposta de tratar o Childermas como igual, né? Deles dois aprenderem juntos, treinarem juntos. E não de ser criado, né? Exato, né? Um funcionário, alguém... assim, uma relação como a que o Norrell teve tanto um como com o outro, né? De ficar escondendo coisa, de não permitir que lê os livros, né? De brigar quando o Childermas faz uma magia que ele próprio ensinou. Enfim, realmente seria uma relação bem mais igualitária. E eu não entendo por que o Childermas não diz sim, sério. Eu tava tipo assim, vai, Childermas, tipo... Também. Vai, sabe, se joga. Você tem potencial, ia ser muito bom pros dois, né? Eu espero que ele esteja se preparando pra roubar todos os livros do Norrell. Eu acho muito justo. Por favor, faça isso, Childermas. Só que o que ele diz é que não é o momento certo pra deixar o Norrell, né? Ele não sabe exatamente o que é que esse embate entre os dois, no que é que vai dar, né? Assim, quem é que vai sair ganhando dessa briga. Ele tá o tempo todo ali consultando as cartas dele pra tentar chegar a uma conclusão, mas talvez ele não esteja fazendo as perguntas certas, porque a resposta ainda não tá muito clara, né? Sim. Mas ele faz uma promessa muito interessante pro Jonathan. Ele diz o seguinte, ele diz que ele vai ser sempre oposição pra quem for derrotado, isso é, se o Norrell for quem ganhar, ele vai apoiar o Jonathan pra que não haja, assim, uma soberania, né, assim, que só a palavra do Norrell seja difundida, compartilhada, né, que haja realmente um pensamento oposto, né, e a magia seja, como a gente sempre fala, né, possa ser explorada ao seu potencial máximo. E a mesma coisa se for o contrário, né, se o Jonathan for quem saia vencedor desse embate, ele vai continuar apoiando o Norrell para que haja um pensamento de oposição ao do Jonathan. E aí ele diz o seguinte no texto, né, digo-lhe o que vou fazer, eu lhe farei uma promessa, se o senhor perder e Mr. Norrell vencer, então deixarei de servir a ele. Defenderei sua causa, opor-me-ei a ele com todas as forças e encontrarei argumentos para exasperá-lo. E então haverá 2 magos na Inglaterra e 2 opiniões sobre magia. Mas, se ele perder e o senhor vencer, farei o mesmo pelo senhor. Isso basta? Eu acho uma posição interessante, né? Apesar de que eu acho que ele poderia fazer isso sendo o parça ali do Jonathan e não do missionário. Ele poderia ser o terceiro. Poderia, Precisa ter só 2 mesmo? Poderia ter 4, né? Se eles considerassem o pobre dos segundos. Mas o pobre foi esquecido. Porque ninguém nem oferece lembra, pra ensinar né? ele, sabe? Tipo, dá muito dó. Dá muito esquecido dó. no churrasco. Tadinha dos segundos. E é isso, terminamos aqui o capítulo 48. Muito bom esses capítulos, apesar de muito longos. Acho que a gente falou muito, quase 2 horas de gravação. Sim. Mas bem interessante. A gente tá vendo aqui as consequências, né, do fim... Enfim, depois da morte da Arabella. Sim. E principalmente depois da cisão, né, entre o Jonathan e o Norrell. Acho que as coisas agora estão realmente parecendo que estão se afunilando, né? Sim. Vamos ver o que esse embate vai dar. A impressão que dá é que esses núcleos que estiveram todos desconectados estão aos poucos se conectando, né? E Exato. essa história, ela é lenta mesmo, assim. Ela leva tempo para as linhas, né? De todos esses personagens irem se cruzando em algum momento. E é muito legal chegar nessa parte em que tudo começa a fazer sentido, todo mundo começa a se conversar e tem cada vez mais coisas sobre o Rei Corvo sendo reveladas. A cada capítulo a gente sabe mais e mais e mais. Como essa terceira parte é sobre o John Asglass, então a gente tá realmente assim... A sensação que dá é que a gente tá cada vez um passo mais perto dele, né? Mais informações vão chegando, a gente vai realmente tendo assim os contornos mais claros de quem é essa figura. Então é importante pra magia inglesa. Então, muito ansiosa pelos próximos capítulos. Eu não sei se tu tem essa sensação, mas eu tenho Não sei se foi proposital ou se é coisa da minha cabeça, mas a impressão que eu tenho é que o livro foi dividido em 3, né? 3 terços. E no primeiro terço não tinha tanta magia assim. No segundo terço começou a ter mais magia. E agora no terceiro terço, que é o do John Asglass, é magias a todo momento.
Sim, mas foi genial, assim, o que ela fez, né? Porque a gente tem aquele cenário, a primeira parte do Missandei, né? Aquele cenário em que a magia não existia. Aí, quando a magia surge, ainda é aquela magia controlada, muito rígida, muito bem pensadinha, que segue o estilo de pensamento do Missandei, né? Quando o Jonathan entra em cena, a magia começa a aflorar, mas ainda é uma magia meio caótica, meio descontrolada, meio... Sabe, assim... Sabe quando a criança tá aprendendo, que dá 2 passos e tropeça? Dá um pouco a sensação de que essa é a magia, né? E agora, chegamos na terceira parte, né? Que é o do John Usclas, que é o cara que criou a magia. Parece que a gente tá chegando naquela magia mais louca, mais caótica, mais viva, né? Que verdade. é como se fosse realmente essa magia do reino encantado invadindo a magia certinha que a Inglaterra tem praticado no momento. Bem interessante pensar sobre isso. Faz muito sentido, amiga. Muito legal. E é isso, meu povo. Se vocês já leram, se vocês têm algum comentário pra fazer dos outros episódios, manda uma mensagem pra gente, comentários, ou então você pode mandar por e-mail, né? E avisando que quer que leia esse seu e-mail pra estalagempodcast@gmail.com. Coloca lá no assunto caixa de recados. E aí a gente lê seu recadinho da próxima vez. Sim. Conversem com a gente, porque, gente, estamos sozinhos falando de Jonathan Strange nesse Tem alguém aí? Oi? Tem alguém aí? Amiga, lembrando que esse é o último episódio da temporada, tá? Então a gente tem que dar um tchau. É isso, é verdade. Eu tinha esquecido completamente disso. Gente, a 4ª temporada acabou. Pareceu que ela não iria enviar ao ar. Pareceu. Mas a gente conseguiu. Yay! Eu tô muito feliz, de verdade. Eu acho que a sensação de realização comparada às outras é bem maior, pelo menos pra mim. Não sei pra ti como é que tá, mas... Ai, também. Tô muito realizada. Acho que a gente tá cada vez mais... Eu acho que a gente tá ficando cada vez melhor. Eu espero que estejamos. Sim, eu também espero. Se não estivermos, não digam. Não quero saber. Me deixa morrer na ignorância. Tem sido menos sofrido pra gente acertar, assim, conversando, assim, sair mais fluido. Então, eu acho que a gente tá melhor. Eu também acho. Eu acho que a gente tá show de bola, assim, muito, muito profissionais. Tanto na edição, como na gravação, nos roteiros, assim, parece que tá ficando cada vez mais... profissa mesmo, assim, mas tá saindo mais fácil. Estamos encontrando a nossa voz. Exato. Estamos só melhorando. Então é isso. Finalmente a 4ª temporada veio ao ar, 1 ano depois, mas conseguimos. A gente agradece muito a audiência de vocês, as mensagens, né, a participação, os compartilhamentos. Espero que vocês estejam aqui quando a próxima temporada for ao ar. Com certeza ela vai sair logo. A gente espera muito que dê tudo certo, né, pra 5ª temporada acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Então, nos vemos lá. Tchau pra vocês. Um beijão. Um beijo, até a próxima. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos.